Glória a Deus. Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Por bondade, quem tem a sua Bíblia em mãos, corramos e abramos no relato de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 16. Localize apenas a leitura do versículo 31. Acredito que 90% das Bíblias que aqui estão presentes vai ter algum tipo de anotação ou marcação nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo é o de número 31. E eu continuo acreditando também que por trás dessa máscara, que está ao seu lado sendo usada por alguém como prevenção, é uma pessoa que tem um sorriso típico de quem quer andar em ruas de ouro, irmão. Atrás dessa máscara aí, tem uma criatura que crê que vai andar em ruas de ouro. Dá uma olhada para a esquerda e de direita, vê se pelo menos o pano da máscara ainda está se movendo aí, irmãos. Vê se pelo menos o pano se move, né? Vê se a terra é boa, se a terra é fértil, né? Está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Meus amados, antes de retornar a uma orientação, ainda nessa noite, eu preciso e quero aqui apresentar as minhas considerações. Ao nosso Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Saio da minha casa em paz, e em paz eu chego aqui para servir, cooperar e declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. Quero agradecer de todo o meu coração esse tão honroso e doce convite, por intermédio da pessoa do nosso rabino aqui da 4ª divisão, Pastor Gilson é o rabino aqui da 4ª divisão. Para quem não sabia, acabei de te revelar. Pastor, obrigado, viu? Como ele aqui diz, enfatizo as palavras, é um amigo, é um presente que o Evangelho me deu. E sempre que podemos, nas entrelinhas, eu mais aprendo com ele do que posso oferecer alguma coisa para ele. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui foi um esboço que ele me deu. Então, finge que o senhor ainda não ouviu o que eu vou falar aqui. Na pessoa do pastor Gilson, eu quero deixar aqui um abraço fraternal para toda a igreja, amigos que aqui vejo, que aqui faço. Que Deus abençoe a vossa entrada e que Deus abençoe a vossa saída. Feliz em rever esse lindo casal, pastor Wilson, Diene, aos nossos amigos, Deus abençoe, viu? E os meninão tão grande, né? Um tá ali, cadê o outro? Tá ali, localizado. Deus abençoe. Queridos, quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Quero ser bem objetivo e sucinto, mas eu tenho certeza que essa passagem pode nos apresentar inúmeras lições. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é um dos melhores livros para se ler no Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos é o único relato histórico do período do Novo Testamento. É o livro que fala da subida, da descida e da expansão. É o livro que fala da ascensão, da disfunção e da apresentação extensiva do doce Espírito Santo.
porque em Atos dos Apóstolos que nós iremos ler sobre Jesus subindo, sobre o Espírito Santo descendo e sobre a igreja primitiva sendo expandida, multiplicada e apresentada. Também em Atos dos Apóstolos que nós iremos conhecer a conversão notória daquele que se torna um dos maiores agentes de todo o Novo Testamento. Um personagem que a sua biografia é bem conhecida por todos nós, até porque quem nunca ouvira falar de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, apresenta a sua conversão. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o capítulo 14, é a primeira viagem missionária de Paulo de Tarso. É a primeira viagem que Paulo passa a ter experiências mais próximas com a desenvoltura da sua conversão e do evangelho que foi colocado no seu coração. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22, é o primeiro concílio da igreja primitiva. É a primeira assembleia da igreja primitiva. Está escrito no verso 22 de Atos, capítulo 15. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo, Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Paulo vai iniciar a estratégia e o planejamento para a sua segunda viagem missionária. Paulo está na região da Ásia. E como um visionário, estrategista, criativo e possuído pela presença do Espírito Santo do Senhor, Paulo quer colocar as tuas pisaduras, a planta dos teus pés, pastor Gilson, na região da Europa. Paulo, baseando-se em toda a sua formação, bagagem, currículo e biografia, ele bem sabe que se ele colocar as tuas pisaduras na região da Europa, na conexão da Ásia maior e menor, o evangelho pode ser muito mais expandido, o evangelho pode ser muito mais multiplicado, o evangelho pode ser muito mais sucinto e apresentado aos demais povos. Então nasce no coração de Paulo de Tarso a conquista do território europeu da geografia daquela época. Chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. No versículo 1, versículo 2, versículo 3, é quando o relato de Atos e a Bíblia Sagrada vai nos apresentar, na primeira instância, a biografia daquele que se tornaria um dos maiores filhos na fé de Paulo de Tarso, um homem por nome de Timóteo. Está escrito do versículo 1 ao 3, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Aqui é o início do relacionamento, da desenvoltura, da paternidade espiritual e cristã de Paulo por sobre a vida de Timóteo. Paulo agora está visando, senhores e senhoras, colocar as tuas pisaduras na Europa. E quando nós chegamos no versículo 6 do capítulo 16, está escrito: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo tem um planejamento.
Paulo tem uma rota, Paulo tem um mapeamento para ir até a Europa. Mas o texto é aclarado e afirma que o próprio Espírito Santo impediu Paulo de migrar para a região que ele tinha no seu coração como planejamento. E agora no versículo 9 e a seguir, nós entraremos no cenário dessa noite. Está escrito: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou a dizer: passa a Macedônia para nos ajudar. Os céus agora está planejando, senhores e senhoras, a implantação de uma das maiores igrejas. Porque aqui em Atos capítulo 16, versículo 9, que vai surgir a igreja aos Filipenses. É aqui que surge a igreja, ao qual nós temos uma porção escrita por Paulo a ela. É uma carta que foi escrita 14 anos depois que Paulo funda ela aqui em Atos 16. Carta esta que salta versículos bem conhecidos, como por exemplo, no capítulo 1 é Paulo que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Paulo está nos ensinando, igreja, que aos olhos de Deus não há pessoas boas e ruins. Na matemática de Deus não tem quem é ruim, não tem quem é bom. Porque é possível alguém começar bem e terminar mal. E também é possível alguém que começa mal e termina bem. Não há nada que eu faço para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Porque o amor do nosso Deus é de tal maneira, não há calculadora na terra que consiga sondar, calcular e analisar e esboçar a dimensão do amor do Deus que está aqui nessa noite. Oh glória! Ainda que eu chegue aqui e utilize algum vocábulo da sabedoria humana e diga: Deus é bom, mas o bom que Deus é imensuravelmente maior do que o bom que eu estou dizendo. Não finge que você ainda não compreendeu. Você pode chegar aqui no altar e dizer: Deus é o Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso que Deus é gigantescamente maior do que o Todo-Poderoso que nós dizemos que Ele é. Quem crê nisso, diga glória a Deus, irmãos. Paulo funda não a cidade de Filipos, mas a igreja em Filipos. A cidade dos filipenses é fundada por Filipo, que naquela época foi pai de nada mais, nada menos do que um dos maiores imperadores de Roma, Alexandre o Grande. Certa vez perguntaram para Alexandre o Grande: por que é que você é grande? E de pronto ele respondeu: porque eu cresci aos pés de alguém. Só repito uma vez. Perguntaram para o imperador, pastor Wilson, Alexandre o Grande: por que é que você é grande? Ele diz: porque eu cresci aos pés de alguém. Alexandre o Grande estava dizendo: eu só sou grande porque eu já fui pequeno. E ele cresce aos pés de um dos maiores filósofos daquela época, que é Aristóteles. É por isso que ele diz: eu sou grande porque eu já fui pequeno. Eu sentei para aprender, eu sentei para ouvir, eu sentei para ser discipulado, eu tive prazer em ser aconselhado, apacentado, doutrinado. Eu fui pequeno, eu fiquei aos pés de alguém. E é o pai de Alexandre o Grande que vai fundar a cidade de Filipos, aonde Paulo vai migrar e fundar a igreja de Filipos. Versículo 9, Paulo tem uma visão.
aonde um varão, um homem, clama por ajuda. Paulo informa a equipe missionária que está com ele acerca da visão que ele teve. É necessário que venhamos levantar as tendas, arrumar as bolsas e migrar para a região que existe alguém gritando, que é a região de Macedônia. Versículo de número 13 a seguir. É a primeira lição que nós iremos aprender. Está escrito que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha que interessante, senhores e senhoras. Quem visita Paulo de Tarso na visão? Um varão, um homem, sexo masculino. Quando Paulo atende a visão, migra para acatar o clamor e o pedido de ajuda, quem ele se depara? Quem é que recepciona ele? Uma mulher. É contraditório a visão que Paulo teve. No sonho ele é visitado por um homem, mas na realidade o contato é com uma mulher na primeira instância. Nem sempre da forma que nós iremos ver é da forma que vai acontecer. Nem sempre da forma que você está contemplando é a forma que você vai apalpar, é a forma que vão te receber, ou é a forma que vai acontecer. E as mulheres estão na beira do rio, provavelmente executando as suas atividades domésticas. Ainda não havia nenhuma sinagoga, nenhum ponto de pregação, nenhum ponto de luz na região de Filipos. E conforme o credo e o costume daquela época, para se fundar e pôr de pé uma sinagoga, uma igreja, um ponto de encontro para a reunião religiosa, era necessário ter 10 homens escritos e cadastrados e membrados naquela sinagoga. E Paulo não tinha. E é aqui que nós iremos desencadear, porque são 3 conversões que acontecem aqui no capítulo 16. E a primeira conversão é silenciosa, porque Deus também trabalha em silêncio. Porque Deus também trabalha em silêncio. Oh glória! Quem é a primeira mulher que vai ter um relacionamento com a equipe missionária? O texto é claro, está aí, versículo 14. Lídia, vendedora de púrpura. Lídia era grega, empresária, empreendedora, até porque naquela época a púrpura era um produto de exportação caro, raro. Não era todos que tinham acesso e condições de assumir responsabilidades empreendedoras com púrpura. E é um relacionamento e uma conversão genuína e silenciosa. Porque o nosso Deus também trabalha em silêncio. Em silêncio Adão dorme, e em silêncio ele acorda abençoado e acompanhado por alguém. Se você puder e quiser, levante a sua mão direita aos céus. Permita-me liberar um texto para a sua vida. Oh glória! Deus, Ele é poderoso para trabalhar em silêncio. Possa ser que você ainda não está ouvindo os rumores, os sintomas, as manifestações do agir de Deus. Mas da mesma forma que Deus levantou a Paulo para operar na vida de Lídia, de uma forma silenciosa, nesta noite Deus é poderoso para fazer uma cirurgia, para operar de uma forma silenciosa aqui nesse lugar, irmão. Oh glória! Em silêncio Deus operou.
Em silêncio Deus bradou, em silêncio Deus realizou grandes feitos na vida de Lídia. Com amor, respeito e carinho, diga a essa linda pessoa que cultua ao mesmo Cristo que você está ao seu lado, bem assim: teu Deus trabalha em silêncio também. A primeira conversão, meu amigo Rabino Gilson, é silenciosa. Ninguém percebe, ninguém vê, amigo, e Deus está operando. Ninguém percebe, ninguém vê, e Deus está operando. Ninguém percebe, ninguém nota, é sutil, é sensível, mas Deus está operando. Salmo de Israel, o inário, de número 133. Quão bom e suave é que os irmãos possam viver em união, dependendo da sua versão e tradução, comunhão, dependendo, unidade. Porque é como o óleo que escorre pela barba de Arão, vai descendo pelas vestes e chega até a orla. Sequenciando a canção vai dizer, é como o orvalho. Orvalho é aquela umidade. Orvalho é o sereno. Orvalho é o tempo úmido. Você nem percebe, deixa o carro na calçada, parece que ele não existe, mas na madrugada o seu carro está todo molhado. Por que é que o salmista diz, é como o orvalho? Porque Deus trabalha também de uma forma terapêutica, silenciosa. Você não percebe, mas Ele está agindo, operando, realizando e bradando no nosso meio. A primeira conversão é silenciosa. E o trabalho continua, o trabalho dá seguimento, o trabalho está sendo expandido. Versículo de número 15 e 16, é a segunda conversão. Quem veio para o culto, diga glória a Deus, irmão. E quando eu tenho a misericórdia, a bondade, a piedade de poder fazer uso da palavra aqui, eu olho para esse auditório, parece que eu estou em Hollywood, né, irmão? Aqui é tudo muito importante, chique. É a misericórdia de Deus, né, irmãos? Ninguém deu glória aí, mas tudo bem, né? Vai achando que é mérito, é misericórdia. A segunda conversão é diferente da primeira, porque a primeira é silenciosa, a segunda é contraditória. E você vai enxergar e aprender o porquê. Versículo 15 e 16. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou a dizer: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu isso. Encerra-se a primeira conversão e agora a segunda se apresenta. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Paulo sai de uma conversão silenciosa, como orvalho, terapêutica, nos pormenores. E agora Paulo vai se deparar com uma jovem, conforme o texto que em apreço a gente leu. E o texto informa que essa moça, que não dá nome, mas fala da sua biografia, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava alguns acontecimentos e isso produzia lucro para os teus senhores, para os teus líderes. E olha que interessante, o versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, abre-se uma observação aqui numa interpretação. Quem é que escreve o relato de Lucas? Ou quem é que escreve o relato de Atos? Melhor dizendo, é Lucas. Quem é que escreve o relato de Atos? É? Então, e aconteceu que indo nós
Lucas estava nessa viagem, pastor. De repente você só acreditou que tinha Paulo e Timóteo, mas Lucas estava aqui, porque o texto é na primeira pessoa, nós. E quem escreve o relato de Atos dos Apóstolos é Lucas. Versículo 17, está seguindo a Paulo e a nós, clamava a dizer: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que interessante, em nenhum momento esta jovem está mentindo, porque realmente, amiga, eles são servos do Deus Altíssimo, não há mentira nas palavras. E por dias ela vai lembrando: vocês são servos do Altíssimo, estão fazendo a boa obra. E fala a verdade, cá entre nós, quem é que não gosta de ser chamado de servo ou serva do Altíssimo? É honroso, é um privilégio, é bondade poder receber esse título. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, é honroso. Só que o texto informa que Paulo fica incomodado. Está no texto. Versículo 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Pense comigo, é capciosa, é contraditória, ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade sobre o trabalho, a reputação e a biografia deles. Mas por que é que Paulo se perturbou? Porque as palavras eram verdadeiras, mas a fonte era mentirosa. Queridos, é possível o diabo falar a mentira, mas é possível também o diabo falar a verdade. Quem está aí, diga glória a Deus, irmão. O diabo também trabalha com a verdade, porque as palavras podem ser verdadeiras, mas a fonte é mentirosa. Repito só uma vez isso aqui. Às vezes a palavra, o conteúdo é verdadeiro, mas a fonte, a origem é mentirosa. Quem estava de fora, distante, olhava e observava e dizia: ela está falando a verdade. Mas só Paulo percebeu que a fonte era mentirosa. O diabo também fala a verdade para nos convencer de alguma coisa. O diabo também prega a verdade para nos impactar com alguma coisa. Mas Paulo, como tinha o termômetro, a espiritualidade necessária, o relacionamento com Deus necessário, abriu mão da vaidade de ser chamado de servo do Altíssimo. Paulo abriu mão do reconhecimento de todos aqueles que estavam ao redor e derredor. E possuído por Deus e não pela vaidade humana, ele vai até aquela jovem, põe a mão nela e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta do espírito de adivinhação. Oh glória! Eu não sei vocês, mas eu ainda prefiro um não de Deus do que 100.000 sim do diabo. Quem prefere um não de Deus ainda aqui, irmãos? Oh glória! A fonte era mentirosa, mas as palavras eram verdadeiras. Então nem sempre quem fala a verdade tem a fonte verdadeira. O texto não informa que ela dá seguimento na sua libertação, apenas diz que ela se liberta naquela hora. A segunda conversão é contraditória, porque Paulo enxerga que as palavras são verdadeiras, mas a fonte é mentirosa. Com amor e carinho dá uma olhada para o lado e diz assim: tanto a fonte, diga, tanto a fonte como as palavras tem que ser verdadeira.
Glória a Deus. Paulo abre mão daquela vaidade, Paulo abre mão daquele aplauso e prefere libertar aquela moça do que continuar ouvindo ela dizendo que eles são servos do Altíssimo. Paulo prefere ficar com a fonte do que com as palavras naquele momento. Automaticamente toda ação gera reação, todo ato gera consequência. A partir do momento que Paulo é usado por Deus, expulsa o espírito de adivinhação por sobre a vida daquela moça, os teus senhores, os teus líderes passam a ter prejuízo, porque agora o espírito de adivinhação não há mais por sobre a vida daquela moça. Automaticamente não tem adivinhação, não tem cachê, não tem cachê, não tem ganho. Não tem ganho, tem prejuízo. E se tem prejuízo, alguém tem que pagar. E quem paga? Paulo e a sua equipe missionária. Versículo de número 20, 21 e 22 está escrito: e apresentando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber em prática, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Agora no versículo 23 nasce o ponto principal da mensagem dessa noite, que é a conversão diferenciada, porque a primeira é silenciosa, a segunda é contraditória, mas a terceira é estrondosa. Porque Deus trabalha em silêncio, mas Deus trabalha também de uma forma contraditória, mas Deus também trabalha de uma forma estrondosa. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, se é silencioso, contraditório ou estrondoso, mas é Deus operando grandes coisas na sua vida. Toda ação gera reação, todo ato gera consequência. O que eu aprendo aqui? É a libertação que gerou a prisão, e é a prisão que vai gerar a libertação. Olha que interessante. Uma libertação gera prisão, mas a prisão vai gerar libertação. Às vezes você, para ser livre, tem que ser preso, e precisa ser preso para ser livre. É as propostas de cima para baixo para a gente compreender o trabalhar e o agir de Deus nas nossas vidas. Versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ser carcereiro naquela época, no crido de Roma, já era uma oportunidade vantajosa. E por quê, queridos? O carcereiro era o grupo que vinha da triagem. E como funcionava a triagem naquela época? Se enviava um grupo para o campo de guerra, para militar, para guerrear, e depois de toda a guerra, sobra consequências, e ficavam alguns soldados no campo. O quartel-general romano enviava tropas para resgate, e quando eles chegavam para fazer o resgate, era mediante uma triagem. E nessa triagem se classificava 3 grupos: aqueles que estavam praticamente mortos, mutilados, arrasados, feridos, atingidos de uma forma mais profunda. O segundo grupo era aquele que tinha sido ferido superficialmente, não se machucaram muito. E o terceiro grupo era aqueles que estavam intactos. Pergunta que surge: qual grupo deveria ser resgatado primeiro? Você é uma equipe de resgate, você vai para o campo, você enxerga aquele que está prestes a morrer, aquele que está ferido, mas está bem, e aquele que está intacto, está totalmente inteiro, não tem um corte sequer.
Qual é a lógica? Você resgata quem? Logo o nosso emotivo se inclina a resgatar quem está quase morrendo. Mas o crido da triagem daquela época é totalmente contrária. O pensamento de avaliação romana é diferente. Subentende o quê? Para que eu vou investir em quem está morrendo? Deixa morrer no campo. Não tem mais validade nenhuma para nós. Qual o privilégio de investir, patrocinar o resgate na vida de quem está morrendo? Deixa morrer. O segundo grupo era aquele que estava pouco machucado, praticamente inteiro. Mas o primeiro grupo que eles resgatavam é quem estava inteiro. Porque subentendia, pastor Gilson, que ele ainda tem muito a produzir, muito a oferecer. Não vamos ter desgastes com reparo curativo, para que ele possa voltar a ser uma pessoa fértil no campo. Então o carcereiro era um dos remanescentes daquele grupo intacto, e começava a servir como carcereiro. E o texto informa que o carcereiro deu uma ordem para que os guardassem em segurança. Versículo 24, está escrito: qual tendo recebido tal ordem, os lançou. E esse vocábulo, os lançou, na origem grega, dá a ideia do quê? Joga de qualquer jeito e não importa onde vai cair. A gente lê superficialmente, no nosso vocábulo parece que é: Paulo, Silas, senta aqui no cantinho, tá? Lance em qualquer canto aí, de qualquer jeito, e não importa se eles vão cair vivo, morto, joga, Deus dará aí. É bem isso mesmo. Paulo e Silas foram jogados de qualquer forma, em qualquer lugar e de qualquer jeito. É assim que inicia o Espírito que fundou a igreja aos Filipenses. E ali vai iniciar o maior congresso de todos os tempos. Oh glória! Eu não sei na sua leitura bíblica, mas na minha concepção, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é o maior congresso de todos os tempos. O texto vai dizer: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Parece tão simples esse texto, né? Primeira lição que eu aprendo: em nenhuma versão você vai ler Paulo e Silas cantavam e oravam. Sempre vai ser Paulo e Silas oravam e cantavam. Por quê? Não é música no culto, mas é culto na música. Só dois ali deu um glória mais ou menos. Não é música no culto, mas tem que ter o culto na música. Oh glória! Deus está aqui, queridos. Paulo e Silas oravam e louvavam, ou seja, eles cultuavam louvores ao Senhor. Eles estavam cultuando a Deus. E olha a aula que eles dão. Todos estão na mesma circunstância. Paulo e Silas estão na mesma circunstância que os demais presos. Mas o texto informa que eles oravam e louvavam. É aqui que está a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Estamos na mesma circunstância, no mesmo planeta, no mesmo mundo, mas não altera a minha gratidão, não altera o meu prazer, não altera a minha oração, não altera o meu louvor.
Todos nós estamos na mesma caixinha do Covid-19, na mesma complexidade do Covid-19, mas a diferença que tem que existir em mim e você é que não importa o lugar, não importa a circunstância, maior é aquele que nos condicionou à circunstância. Não pare de orar, não pare de louvar, seja a diferença no meio deles. Oh glória! Na empresa tem alguém chorando, você está louvando, orando, adorando e glorificando. Tenta imaginar o pensamento dos demais encarcerados. Chegou 2 lunáticos ali, chegou 2 malucos ali, 2 loucos ali, porque não param de orar e louvar. E olha a circunstância que eles se encontram. Repita comigo: o evangelho é renúncia a todo tempo e fora de tempo. É Paulo que vai dizer, senhores e senhoras, escrita aos Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem está aí, diga glória a Deus. Se você quiser anotar essa e riscar, risca para você nunca mais esquecer o significado desse texto de Romanos 7, 24 e 25. Quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A palavra corpo ali no vocábulo grego é necros, que vem de necromancia ou necromante, que é a ideia de quem tem contato com morto, com corpos. Quem trabalha com autópsia é legista, atualizando um pouco, pessoa que tem contato. Tanto é que no primeiro livro do Samuel, os irmãos se lembram, quando o rei Saul foi consultar a feiticeira de Endor, o título que se dá a ela é necromante, porque ela tem contato com o mundo dos mortos. Quando Paulo sugere aquele texto, irmã Diane, é muito profundo, porque ele está sugerindo uma penitência que havia naquela época. No mundo romano, quando um homem assassinava outro homem, a penitência não era matar ele de pronto, era pegar o cadáver do corpo do homem que ele matou e costurar nas costas dele. Quem está aí, diga glória a Deus, irmão. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha a dimensão da penitência. Era costurar o cadáver no corpo do assassino. Ou seja, você não matou ele, agora você arca com as consequências. E a ideia era brutal mesmo, terrorista. Em qual aspecto? Aos pouquinhos, dia após dia, pastor Wilson, o corpo que estava costurado no corpo dele ia gerando estado de putrificação, mau cheiro, vermes e doenças e bactérias, transferindo para ele em vida. Ou seja, você vai morrer aos pouquinhos. Era essa a penitência que Paulo estava usando no texto. E por que Paulo usa? Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo, da mesma forma é a guerra, o velho homem e o novo homem, a velha criatura e a nova criatura. Se você não renunciar todos os dias para alimentar a esperança de continuar orando, louvando, clamando, suplicando, crendo, acreditando no poder do nosso Deus, o velho homem vai transferindo coisas ruins para mim e para você, se torna pesaroso, porque o velho homem está dentro de nós. E aí Paulo está dizendo, vai sobreviver quem você alimentar mais. Renuncia, vou ficar nisso, renuncia, oh glória! Não parece às vezes que o velho homem é tão pesado que puxa a gente para trás assim? Não
parece? Está costurado na gente assim, amiga, chega a ficar pesado para andar. Não importa o cárcere que você se encontra, o que importa é você cultuar ao Senhor. E eles estavam orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando. E diz o texto que perto da meia-noite, tantas lições que nós poderíamos aprender aqui do perto da meia-noite, mas eu gostaria de sugerir uma. O cômpito, que é o termo usado para contagem das horas bíblicas, naquela época é diferente da nossa. Por quê? Por exemplo, para mim e para você, o dia se inicia quando clareia o dia, 6 horas da manhã o dia se iniciou. Nós entendemos o que? Eis aí um novo dia. Mas no pensamento judaico, o dia se inicia às 6 horas da tarde. É diferente. O cálculo judaico é diferenciado. Não é assim? Quando clareia e você diz, chegou um novo dia. Aquela cara inchada. Passa o melita abençoado. Pega a bisnaguinha, você abre a janela e diz, eis aí o dia que o Senhor preparou. Glória a Deus, aleluia. Né? Metendo o dedo no olho, acordando ainda. Mas o judeu entende que o dia começa depois das 6 da tarde. Porque o pensamento dele se dá como? Nós só podemos ter um novo dia porque nós concluímos o dia que o Senhor nos deu. Só a Rabina ali entendeu, irmão. Só ela deu um glória ali. O pensamento do judeu não é igual ao meu, o seu, que nem vê o dia passar e acha que no outro dia é um novo dia. Ele entende o quê? Não, nós temos que trabalhar acordados o dia inteiro para ter a oportunidade de ter um novo dia. Eu só consigo chegar às 6 da tarde porque eu levantei às 6 da manhã e trabalhei e valorizei o meu dia até às 6 da tarde. Então, quando diz a meia-noite, eles estão orando e crendo que sempre há possibilidade de um novo dia. Sempre há possibilidade de um novo dia. Levante a sua mão direita. Eu sei que 2020 foi um dia muito complexo para a maioria de vocês. Eu particularmente vi muitos amigos meus descer à sepultura por intermédio do Covid-19. Eu vi muitos pastores que foram alcançados pelo Covid e não estão mais no nosso meio. Eu sei que de repente alguém da sua família também foi alcançado. Pensa você não poder nem prestar uma última homenagem, fazer um velório digno para a pessoa, reunir a família, homens e pessoas que foram enterrados, irmão, praticamente sem nenhum contato. Erga a sua mão direita, eu quero liberar algo para a sua vida. Oh glória, oh glória, há possibilidade de um novo dia para você. Há possibilidade de um novo amanhecer para você. Há possibilidade de um grande ganho para você. Há possibilidade de uma cura para você. Há possibilidade de uma porta aberta para você. Há possibilidade de uma chamada fervorosa para você. Há possibilidade desse trauma, dessa ferida, dessa decepção ser curada, estancada pelo poder do nosso Deus. Nessa noite eu quero declarar que existe um novo amanhecer para esta igreja. Existe um novo amanhecer neste culto. Existe um novo amanhecer para cada casal que aqui está. Creia a igreja do Senhor. Paulo e Silas estavam machucados, feridos, estavam desprezados, largados e crendo num novo amanhecer. Olha para mim, olha para você. Estamos aqui inteiros, intactos, abençoados, bem vestidos e alimentados. Recebam um novo amanhecer aqui por intermédio da palavra nesta noite.
Quem trouxe 5 segundos de adoração, louvor e palavras de elogio a um Deus que pode operar um novo amanhecer. Louve, louve, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Dá tempo de melhorar o seu culto, dá tempo de melhorar a tua noite, dá tempo de melhorar o teu dia. Não empresta a tua boca para o inimigo, usa ela para louvar e engrandecer ao nome de Deus. Oh glória! Deus está aqui, igreja Adonai. O Senhor preparou este dia, o Senhor preparou este culto, o Senhor preparou esta hora. Adagaranto lacasto e terraui. Uribicalabaue. Quer chorar, chora. Quer elogiar o teu Deus, elogia. Você envia de baixo para cima. Tem terremoto vindo de cima para baixo, irmão. Oh glória, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. Tem um novo dia aí, papai, tem um novo dia aí, mamãe. Tem um novo dia aí, filho, tem um novo dia aí, filha. Tem um novo dia, pastor, tem um novo dia, pastora. Tem um novo dia, obreiro, tem um novo dia, obreira. Tem um novo dia, netinho, tem um novo dia, netinho. Tem um novo dia, esposo, tem um novo dia, esposa. Tem um novo dia, vovó, tem um novo dia, vovó. Tem um novo dia para a sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. A matemática do céu é assim, irmão. O momento não pode impedir o seu movimento. O momento do cárcere não impediu a movimentação do louvor, da adoração, da oração de Paulo e de Silas. O momento não para o seu movimento. A matemática do céu sempre vai ser oposta. A Bíblia, ela desenvolve rotas que nós não conhecemos. Relato evangelístico de Lucas capítulo 7. A mulher que carrega o vaso de alabastro. Olha que interessante. Ela derrama por sobre os pés e enxuga os pés com cabelo misturado com lágrima. Olha que interessante. O cabelo é a melhor coisa que existia naquela época. Pensa em mulheres vaidosas com cabelo, são as judias. Tanto é que elas usavam um turbante no cabelo. Então quando ela tirou o turbante, desenrolou os cabelos, Vitor, ela estava dizendo, eu estou dando o meu melhor. E o pé era o pior que tinha. Porque o pé andava nas ruas sujas, pedregais, areia grande, grossa. Imagina os pés surrados que era do colegiado apostólico. Então numa avaliação patológica e humana, o cabelo é o melhor e o pé é o pior. Quando alguém chega perto de você, ninguém olha para o pé. Fala, nossa irmã, gastou um dinheiro nesse cabelo aí, né? Não é assim? Ou seja, ela pega o que ela tem de melhor e coloca no que há de pior. Só repito uma vez isso aqui. Ela não começa na cabeça, ela começa nos pés. Ou seja, ela pega o que ela tem de melhor e coloca no que tem de pior. Essa é a matemática do céu. O que é melhor somado com o que é pior, tem resposta do alto para a sua vida. Só vou repetir uma vez, porque você inventou e ensaiou um glória a Deus. Aí o céu é assim, não é o melhor com o que é o melhor, é o melhor com o que é pior, igual a poder, a milagre, a cura, a manifestação do nosso Deus. Oh glória, Paulo e Silas pegou o que eles tinham de melhor e apresentou na pior circunstância. De repente eles começaram a ouvir um barulho, porque oração mais louvor somada ao que é de pior na circunstância, movimenta o agir de Deus em nosso meio. Oh glória. Vamos correr, a gente já está terminando. Quem está aí ainda, diga glória a Deus, irmão.
Primeira conversão é silenciosa. Primeira conversão é. Segunda conversão é contraditória. Segunda conversão é A terceira conversão é estrondosa. A terceira conversão é Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Só que interessante é que o terremoto de Deus não tira nada do lugar. O terremoto de Deus não tira nada do lugar. Balança para lá, balança para cá, balança para lá, mas já já você vai ver que está tudo no lugar. Ô glória! O reboliço de Deus é assim, balança para lá, balança para cá, mas já já você vai observar que tudo está no lugar. Em um paradoxo bem objetivo, a Bíblia vai dizer que as celas estão abertas, e quando usa o texto a dizer soltas as prisões, vai dizer que as algemas foram soltas. Corre ali no CDP de Mauá e abre os portões. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles vão chegar mais rápido em casa do que você de carro. Não é lógico? Ainda mais aqueles que estiver condenado há muitos anos, ou já está há muitos anos preso. Não é assim? Você teve essa sensação, ficou tanto tempo confinado que quando liberou, né? Depois do confinamento, né? A quarentena, abriu, pau, parecia, né? Correndo, vamos pro shopping. Não, eu acredito que o primeiro lugar que você veio, você falou, pastor, abre a igreja, eu quero orar para agradecer. Foi? Fica para meditação dessa noite. Não foi assim? Ô, pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça. Quem está aí? Vou para o shopping. Pizzaria. Habib's, ragaço. Imagina se você for no CDP de Mauá, falando mais próximo, como qualquer prisão, e você escancarar os portões, o que vai acontecer? Um reboliço, Terceira Guerra Mundial. Mas o texto vai dizer que todos permaneceram no lugar. Imagina, porque o reboliço de Deus é assim, movimenta, movimenta, mas ninguém sai do lugar. Oh glória! Versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz a dizer, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, porque estava escuro, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou perante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro agora está desesperado, porque o credo romano ensinava, que se fugir um preso, o carcereiro paga com a vida. Se fugir mais alguém, vai morrer alguém da família do carcereiro. Agora imagine uma população carcerária. É por isso que ele fica desesperado. Ele, meu Deus, eu conheço o credo, a cartilha, o regimento romano. Se foge um, eles vão me matar. Mas aqui vai fugir a população inteira. Vai matar minha esposa, meus filhos, a primeira, a segunda e a terceira geração. É por isso que ele está tão preocupado e desesperado. E aí quando Paulo, na réplica, explica para ele o que está acontecendo, Paulo consola a alma dele, a dizer assim, fique em paz, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa.
Paulo está dizendo: relaxa, respira. O que está acontecendo aqui não veio da terra. O que está acontecendo aqui não é um resgate de preço. O que está acontecendo aqui não é uma proposta da facção criminosa. O que está acontecendo aqui é um mover, é um agir que o céu está fazendo, é o sobrenatural. E Deus não tem ninguém por injusto. Quem foi condenado vai continuar condenado e vai pagar a penitência. Mas Deus não vai abrir mão de tocar em toda a população carcerária. Vai continuar preso, mas crente. Vai continuar preso, mas louvando. Vai continuar preso, mas orando. Vai continuar preso, mas glorificando ao nome de Deus. Oh, glória. E olha que interessante. Paulo está preso, mas está livre. E o carcereiro que está livre é quem está preso. Às vezes quem parece que está livre é quem está preso. E quem está preso é quem está livre. E agora o cenário muda. O carcereiro se torna enfermeiro. Só a Bíblia explica isso. Está aí, ó. Versículo de número 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, e eles e todos os seus. De carcereiro ele é enfermeiro. Ele ordena Paulo ser açoitado, e agora está cuidando das açoitadas na costa de Paulo. Isso é coisas que só o Evangelho faz, né? De preso a enfermeiro. Aliás, de carcereiro a enfermeiro. E Paulo de preso vai passar a ser hóspede. Está no texto. Versículo 34. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a casa. Olha o que o Evangelho faz. O carcereiro vira enfermeiro do preso. E quem o carcereiro prendeu se torna hóspede do carcereiro. São coisas que só o reino de Deus faz. Se coloque em pé nessa noite. Quem crê que o Senhor pode operar um novo dia na sua vida, irmãos? Lugar que você está, até por prevenção e os quesitos de segurança, eu quero convidar você a colocar sua mão no seu coração. Eu acredito que todo mundo aqui espera um novo amanhecer. Eu queria convidar o grupo do Credit Card Hall para louvar um hino aqui ao Senhor. Você que está no seu lugar, feche os teus olhos. Quem não espera, quem não aguarda um novo amanhecer? Quem não pede ao Senhor um novo amanhecer? Ou até mesmo na vida de alguém que você assiste, que precisa de um novo amanhecer. Eu quero orar por você, para você. Os nossos amigos vão estar ministrando um louvor abençoado para a sua vida. O dia ainda não acabou. Possa ser que nesse domingo, o Dominis, Deus prepara um novo amanhecer para você. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Deus, está aqui a tua igreja, o teu povo. Está aqui pessoas que concordam que o Senhor é poderoso para operar um novo amanhecer. Ó Pai, nós cremos que da mesma forma que foi na vida de Lídia, na vida daquela moça adivinhadora, na vida daquele carcereiro, o Senhor pode operar nas nossas vidas. Ó Deus, do menor ao maior, opera um novo amanhecer. Opera, Senhor, um novo plano, uma nova rota, um novo entusiasmo.
Ó Deus, opera um novo amor, Senhor, opera um novo combustível, ainda que dentro de uma circunstância pesada, difícil, como Paulo e Silas ali naquele cárcere, nós venhamos ter, ó Deus, o prazer de orar e louvar. Ó Pai, vai operando nesta noite uma cirurgia, Senhor, agrega em nós o desejo de te orar, de louvar, Senhor. Oh glória, ó Deus, não despede ninguém nessa noite, se não for com um novo amanhecer. Guarda, ó Deus, opera, Tu és o Todo-Poderoso. Alanturibi calabadarabaxere de candarabadai, uribi calabau esqui tal bical. Oh glória, vai operando, vai operando, vai operando. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Opera, meu Senhor, opera. Por Ti vou caminhar. Só o Senhor é Deus, não há outro. Tu és a direção. Opera, opera, Senhor, opera. O sol a me guiar. Oh glória. Tudo pode passar. O amor dele não. Teu amor Não passa. jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu creio, Senhor, eu creio. Preparado pra mim. A Ti, Eu creio, Jesus. a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Eu creio. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh glória. Creia, será uma semana profética na sua vida. Creia, creia. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Eu creio. Será uma semana profética para a sua vida, igreja. Jesus.